Rolling Gunner é um grande exemplo de como nós vivemos uma época fantástica para ser fã de shmups. Ele foi lançado como um título indie ou doujin no Japão para PC e logo de cara foi considerado por muita gente como o melhor shmup de 2018. Eu cheguei a fazer um review dele lá atrás, em 2019, no começo do canal, que você pode conferir se quiser. Depois disso veio a versão Overpower, que também foi lançada para Switch, e agora chegou a vez do PlayStation 4 de receber esse título maravilhoso. Mas se o Rolling Gunner original era tão bom, será que a expansão consegue deixar as coisas ainda melhores? Antes de responder essas perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a Inning Games pela chave do jogo que foi enviada para review. E claro, podem ficar tranquilos que, como vocês já me conhecem, vocês sabem que isso não me impede em nada de falar os problemas que o jogo possa vir a ter. Inclusive também eu aproveito para agradecer a você pela audiência e peço que se você gostar do que vai ver aqui, deixa o seu like e comenta no vídeo para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Isso tem ajudado muito o canal a crescer. Para você que não jogou o Rolling Gunner original e nem foi lá olhar o meu vídeo antigo do review, coisa que eu nem posso reclamar de você não ter feito, porque sinceramente eu também odeio assistir os meus vídeos antigos, tá? Dá uma vergonha, cara, um constrangimento, sei lá. Então, para poupar a gente, né, de passar por isso, eu falo do jogo aqui de novo. Rolling Gunner original é um shmup de scroll horizontal que você controla um pod que pode ser rotacionado, direcionando assim os seus tiros para frente, para trás, ao redor da nave, em qualquer direção. Para isso é necessário mover a nave e fazer com que o pod gire. E também é possível travar a posição dele com um dos botões, permitindo que o jogador seja bastante criativo com as formações de tiro. A mecânica não é exatamente nova não. Algo assim já tinha sido usado em Last Resort, em Echo Fighters e em Forgotten Worlds. E quem está acostumado com esses jogos já vai sair na vantagem, porque funciona praticamente igual. O jogo original permite que você acumule medalhas para ativar o modo Overpower e o Limit Break, que são versões mais fortes do seu tiro que funcionam com um limite de tempo. Também tem uma bomba à disposição para os momentos de desespero, e o interessante é que ela não só explode e some na tela, mas ela continua explodindo por um tempo, que dura alguns segundos e permite que você use ela taticamente para, causar mais dano num chefão, por exemplo. O que mais chama a atenção no Rolling Gunner original é como o jogo é viciante e como a mecânica é facilmente compreendida por jogadores, mesmo os iniciantes que nunca jogaram o jogo. É simplesmente muito legal você poder apontar para uma direção e varrer toda aquela área, e isso, aliado aos gráficos e à música do jogo, fizeram com que ele se tornasse aí um grande sucesso lá em 2018. O jogo não tem power-ups, ele só tem itens para você, medalhas para dar mais pontos, né? Mas ele não tem nenhum item assim que torna a sua nave mais poderosa. Então, né, se você é daqueles que gosta de jogar colecionando power-up, não é esse o caso. O Rolling Gunner não faz isso. Há 3 naves disponíveis, com pequenas diferenças entre si. A nave azul é rápida e o padrão de tiros é mais concentrado. A nave vermelha é intermediária, balanceada. E a nave amarela se move mais devagar e o padrão de tiro dela é todo aberto, cobrindo boa parte da tela. E o que mudou em relação à versão nova? Bom, bastante coisa. Rolling Gunner Overpower é um título bastante apropriado, porque, ao menos em quantidade de tiro, todo mundo ficou muito poderoso nesse jogo. Tanto os jogadores quanto os inimigos. Os gráficos não sofreram grandes mudanças, apenas algumas cores de alguns inimigos que estão trocadas, mas eu ao menos não consegui notar nenhum inimigo ou cenário novo não. Já a trilha sonora, por sua vez, ganhou uma versão remixada que ficou excelente. Eu já gostava demais da versão original e essa ficou melhor ainda. Saca só. As grandes mudanças mesmo vieram na mecânica do jogo. A coisa mais legal do Rolling Gunner era posicionar o pod, certo? Pois bem, fato é que algumas pessoas tinham dificuldade para rotacionar a nave e posicionar ele do jeito que elas queriam.
E agora o pod é pilotado pelo direcional analógico direito. Ou seja, o Rolling Gunner ganhou uma mecânica parecida com os dos shmups de Twin Stick. O botão de travar o pod ainda está lá, mas você só usa ele se você quiser, já que o novo esquema de Twin Stick concede ao jogador muito mais liberdade e muito mais precisão, permitindo que ele simplesmente aponte o pod para qualquer lugar da tela a qualquer momento, sem ter que mover a nave, ou seja, ele agora tem movimentos independentes. As 3 naves do jogo ainda estão aqui e aparentemente não mudou nada em relação ao original em termos de mecânica para elas. Outra característica interessante do jogo é que o pod agora cancela os tiros igual o Force do R-Type. É possível usar ele para limpar áreas inteiras da tela, apagando os tiros dos inimigos ou colocando ele na frente da sua nave como se fosse um escudo. Do pod também sai um tiro maior, concentrado, que eles chamam de Booster Beam. Assim como o pod, ele também apaga tiros dos inimigos, que concede uma vantagem estratégica, além de causar bastante dano. Dá para travar o pod em uma posição, diminuindo assim a velocidade da nave para você poder navegar entre as nuvens de tiro, inclusive usando o pod para limpar eles, o que é muito legal. Agora a sua nave também possui um campo de força, que vai perdendo níveis conforme o jogador vai tomando tiros, e você só morre se a sua nave for atingida sem campo de força nenhum. É possível coletar um item para encher o campo de força. E se você pensa que todos esses recursos defensivos tornaram o jogo mais fácil, devo te dizer que não foi o caso. Para compensar, a densidade de tiros na tela parece ter aumentado em relação ao jogo original. Então é muito importante dominar o posicionamento do pod, tanto do pod quanto do Booster Beam, pois sem cancelar os tiros da tela não tem como ir muito longe no jogo não. Eles não são só um recurso auxiliar que ajuda o jogador, não. Na versão Overpower é fundamental você entender como funciona o cancelamento de tiros. Além do que, em Rolling Gunner Overpower não tem mais bomba, ou seja, o esquema é se desviar e usar os novos modos especiais para cancelar os tiros, porque não tem mais aquela bomba salvadora que vai te tirar do apuro no momento de desespero, não. Assim como no primeiro jogo, as medalhas que são coletadas pelo jogador servem para conferir pontos. Quando o jogador consegue fazer o contador chegar a 1000, é possível ativar o modo Overpower, que limpa a tela de tiros de inimigos e transforma eles em medalhas. O efeito dura enquanto o contador de especial durar, e ele entra em contagem agressiva assim que for ativado. As medalhas daí para frente passam a ser vermelhas, e o medidor de especial não tem mais o limite de 1000, e o jogador pode a qualquer momento ativar um segundo nível do modo Overpower, que é o chamado Limit Break. O Limit Break limpa novamente a tela, convertendo as balas em medalhas, e torna tanto seu tiro normal quanto o Booster Beam ainda mais fortes. O contador vai decrescer mais rapidamente. São 6 fases de ação intensa, quer dizer, ainda mais intensa, já que o jogo original também não era brincadeira, e com um desafio na medida certa para compensar aí os novos recursos defensivos. O jogo parece um bullet hell maluco, insanamente difícil, mas esses recursos novos ajudam um bocado você assim que você conseguir se entender com eles. Uma das melhores coisas do pacote Rolling Gunner Overpower é que se você não conseguir se decidir por qual jogo você prefere, ou se você tiver curiosidade de experimentar os dois, você pode. O jogo original também está incluído, ou seja, você vai comprar um e jogar tanto a versão original quanto o Overpower, eles vêm no mesmo pacote. Eu gostei muito das mudanças que foram feitas e não acho que o jogo tenha ficado mais fácil ou mais difícil. Ele realmente se tornou um jogo totalmente diferente do anterior, ambas as versões são muito boas. Rolling Gunner Overpower está disponível para PlayStation 4, Switch e PC, e sem dúvida nenhuma é uma boa pedida para quem gosta de shmup horizontal, com essa pegada mais da Cave, que, já que faz tempo que ela não lança nada, bom, alguém lançou por eles, né? Se for para falar que tem algum problema o Rolling Gunner, eu diria que talvez a falta de power-ups me incomoda um pouco, né? Eu gosto de coletar power-ups no meio do jogo e aqui isso não acontece. E eu acho que, sei lá, entre o jogo original e o Overpower, eles podiam ter incluído mais fases ou mais, não sei, mais inimigos, alguma coisa para estender um pouco mais a experiência de quem joga. Mas, não, apesar disso ser eu sendo chato com o jogo, não acho que venha a ser exatamente um problema. A versão nova é muito boa e vale muito a compra para quem gosta de shmup horizontal. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha para ajudar a gente a crescer. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê aí em breve. Abraço!